Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, do jogo entre Cruzeiro vs Sampaio Corrêa pela Série B, mais o jogo entre Brasiliense e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Flamengo e Goiás. O Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro empatou com o Ceará. Já o Goiás, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhou do Santos. Os dois times tiveram um meio de semana bem diferente. Enquanto o Flamengo teve vitória na Libertadores contra a Universidade Católica, o Goiás teve a semana inteira livre para trabalhar, após a vitória contra o Santos. O Flamengo, que até agora nesse início de Campeonato Brasileiro teve 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já o Goiás, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Flamengo, que tenta voltar a vencer no Brasileiro depois de 3 jogos. O Goiás não perde a 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Goiás, que tenta quebrar um tabu. O Goiás não ganha do Flamengo desde 2014. Esse jogo, vamos lá. Eu acho que é um jogo que o Flamengo tem a obrigação de vencer, convencer e golear. E ter uma grande atuação. Coisa que o Flamengo vem devendo nessa temporada até agora, sob o comando do Paulo Souza. E acho que o Flamengo vai conseguir tudo isso nesse jogo contra o Goiás. 4-1 pro Flamengo. Atlético Goianiense e Coritiba. O Atlético Goianiense na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro. Já o Coritiba, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhou do América Mineiro. Os dois times que tiveram uma semana bem diferente. Enquanto o Coritiba teve uma semana inteira livre para trabalhar, o Atlético Goianiense teve jogo da Sul-Americana contra o Antofagasta. O Atlético Goianiense, que tenta sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense até agora teve 3 empates e 3 derrotas. Já o Coritiba, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Coritiba, que tenta quebrar um tabu. O Coritiba não ganha do Atlético Goianiense em Goiânia desde 2012. Esse jogo, vamos lá. Um Atlético Goianiense que, apesar de estar bem na Sul-Americana e com a sua classificação encaminhada, tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, para pegar um pouco mais de confiança. Contra um Coritiba que, apesar de vir fazendo bons jogos no Couto Pereira, não consegue repetir o mesmo desempenho fora de casa, em alguns momentos. Eu acho que o Atlético Goianiense consegue sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. 1-0 para o Atlético Goianiense. Santos e Ceará. O Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu do Goiás, como já mencionado. Já o Ceará, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro, empatou com o Flamengo, também como já mencionado. Os dois times que no meio de semana tiveram o jogo da Copa Sul-Americana. Enquanto o Santos ganhou do União La Calera, o Ceará ganhou do General Cabadeiro, inclusive conseguindo sua maior goleada em jogos internacionais. O Santos, que até agora nesse início de Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o Ceará, por sua vez, teve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Ceará, que não perde a 3 jogos, tenta quebrar um tabu. O Ceará nunca ganhou do Santos jogando na Vila Belmiro. Vamos lá. Um Santos que tenta ficar perto da liderança do Campeonato Brasileiro contra um Ceará que está tentando sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que tem esse tabu na Vila Belmiro. Como o Santos vem ultimamente fazendo bons jogos na Vila Belmiro, eu vou dar um voto de confiança para o Santos. 1-0 para o Santos nesse jogo. Juventude e Palmeiras. O Juventude, no último jogo do Campeonato Brasileiro, ganhou do Avaí. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou do Bragantino. Os dois times que tiveram um meio de semana bem diferentes. Enquanto o Palmeiras teve vitória na Libertadores contra o Emelec, o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. A campanha dos dois times até agora nesse início de Campeonato Brasileiro é um pouco diferente. Enquanto o Juventude tem 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória, o Palmeiras tem 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Palmeiras, que não perde há 11 jogos, tenta manter um tabu. O Palmeiras não perde do Juventude desde 2007. Esse jogo, vamos lá. Um Juventude que vai vir um pouco confiante depois de conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Contra um Palmeiras que vem de 11 jogos sem derrota e está tentando se recuperar na competição ainda. Jogo meio complicado para o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras consegue sair com 3 pontos de Caxias. 1-0 para o Palmeiras.
América Mineiro e Botafogo. O América Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Coritiba, como já mencionado. Já o Botafogo, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhou do Fortaleza. Os dois times que tiveram meio de semana bem diferentes, enquanto o América Mineiro teve o jogo da Libertadores contra o Tolima, o Botafogo teve a semana inteira livre para trabalhar. O América Mineiro, que até agora nesse início de Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Botafogo, por sua vez, nesse início de Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Botafogo, que não perde aos 7 jogos, tenta quebrar um tabu. O Botafogo não ganha do América Mineiro em Minas desde 2015. Vamos ver o palpite para esse jogo, vamos lá. Um América Mineiro que vem fazendo bons jogos na Independência, contra um Botafogo que aos poucos está pegando confiança e está fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro nas mãos do Luiz Castro. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Cuiabá Internacional. O Cuiabá na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do São Paulo. Já o Internacional, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro empatou com o Corinthians. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. O Cuiabá ganhou do River Plate do Uruguai. Já o Internacional, por sua vez, ganhou do Independiente Medellín. Os dois times que estão fazendo campanhas quase idênticas nesse início de Campeonato Brasileiro. O Internacional tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá tem 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O Internacional que está 9 jogos sem perder, mas não vence a 3 no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá também não vence a 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, eu acho que o Inter vai empatar de novo nesse Campeonato Brasileiro, 1-1. Corinthians e São Paulo. O Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro empatou com o Inter. Já o São Paulo, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhou do Cuiabá, como já mencionado. Os dois times que tiveram jogo no meio de semana pela Libertadores e Copa Sul-Americana. O Corinthians empatou com o Boca Juniors na Libertadores. Já o São Paulo, por sua vez, ganhou do Jorge Wilstermann na Copa Sul-Americana. Nesse início de Campeonato Brasileiro, a campanha dos dois times é boa nesse início. O Corinthians tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Corinthians que não perde a 7 jogos. O São Paulo não perde a 9. O São Paulo que tenta quebrar um tabu. O São Paulo nunca venceu o Corinthians jogando na arena. Vamos palpite para esse jogo, vamos lá. Um Corinthians que está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas que tem a pressão de ainda não ter ganhado nenhum clássico nesse ano. Contra o São Paulo que, além de ter a pressão desse tabu na arena, tem a questão do desempenho fora de casa que não vem sendo bom nos últimos jogos, referente aos jogos do Morumbi. E por ser um jogo de valendo liderança de Campeonato Brasileiro, acho que vai ser um jogo mais nervoso. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro, como já mencionado, perdeu do Botafogo. Já o Fluminense, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou do Atlético Paranaense. Os dois times que tiveram o jogo no meio de semana, o Fortaleza ganhou do Alianza Lima na Libertadores. Já o Fluminense empatou com o União Santa Fé na Copa Sul-Americana. Nesse início de Campeonato Brasileiro, a campanha dos dois times é um pouco diferente. Enquanto o Fortaleza tenta sua primeira vitória, tendo 4 derrotas e 1 empate nesses primeiros jogos, o Fluminense tem 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Fluminense que não perde a 5 jogos. O Fortaleza tenta quebrar um tabu. O Fortaleza não ganha do Fluminense no Castelão desde 2005. Palpite para esse jogo, vamos lá. O Fortaleza que tem chance de confirmar a classificação na Libertadores no meio de semana, mas tem a necessidade de conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro no fim de semana. Contra um Fluminense que não vem numa boa situação na Copa Sul-Americana e tem o jogo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fortaleza consegue sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. 2-1 pro Fortaleza. Atlético Paranaense e Avaí. O Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense, como já mencionado. Já o Avaí vem de derrota para o Juventude, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes, enquanto o Atlético Paranaense teve vitória na Libertadores contra o Libertad, o Avaí teve a semana inteira livre para trabalhar, esse duelo do fim de semana. Os dois times que vêm fazendo campanhas diferentes nesse início de Campeonato Brasileiro.
Enquanto o Atlético Paranaense tem 4 derrotas e 2 vitórias, o Avaí tem 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Esse jogo, vamos lá. Embora o Avaí esteja fazendo um início melhor de Campeonato Brasileiro, é um time que não costuma repetir o mesmo desempenho fora de casa do que tem na ressacada. E o Atlético Paranaense é um time que, embora venha fazendo péssimos jogos fora de casa, vem fazendo bons jogos dentro da Arena da Baixada. Eu vou dar um voto de confiança para o Atlético Paranaense nesse jogo, 1-0 para o Atlético Paranaense. Agora vamos para o brasileiro da Série B, vamos falar de Cruzeiro e Sampaio Corrêa. O Cruzeiro na última rodada da Série B ganhou do Náutico, já o Sampaio Corrêa na última rodada da Série B ganhou do Vila Nova. Os dois times que tiveram a semana inteira livre para trabalhar após a última rodada no fim de semana. O Cruzeiro, que nesse início de Série B tem 5 vitórias, uma derrota e um empate. Já o Sampaio Corrêa, por sua vez, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. O Cruzeiro, que não perde a 6 jogos. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Cruzeiro que vem na liderança da Série B, 6 jogos sem derrota, vem de classificação na Copa do Brasil há pouco tempo, vem num bom momento, talvez o melhor momento do Cruzeiro nos 2 últimos anos. Um Sampaio Corrêa que não vem fazendo um bom início de Série B, ainda vem dando umas osciladas, é um time que ainda está tentando se encontrar na competição. Eu acho que vai ser 2-0 para o Cruzeiro esse jogo. Agora vamos para a Copa do Brasil, vamos falar de Brasiliense e Atlético Mineiro. No primeiro jogo em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro ganhou por 3-0. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Espírito Santo? O Brasiliense tem que fazer 3-0 para forçar uma adesão nos pênaltis, ou ganhar por 4 gols para conseguir sua classificação nos 90 minutos. Para o Atlético Mineiro o empate já basta, o Atlético pode classificar até mesmo com uma derrota por 2-0. Os dois times que tiveram um meio de semana bem diferentes, enquanto o Brasiliense teve a semana inteira livre para trabalhar após o jogo da Série D contra o Ceilândia, o Atlético Mineiro teve vitória na Libertadores contra o Del Valle, onde já conseguiu sua classificação. O Atlético Mineiro que tenta chegar pelo 2º ano consecutivo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Brasiliense tenta voltar às oitavas da Copa do Brasil após 15 anos, a última vez que o Brasiliense esteve nessa fase da Copa do Brasil foi em 2007. O Brasiliense que não perde a 4 jogos, o Atlético Mineiro não perde a 3. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético fez uma boa vantagem no jogo de ida que praticamente encaminhou a classificação. Pelo Brasiliense ser um time de Série D, ter transferido o jogo de Brasília para o Espírito Santo, eu acho que é um jogo que o Atlético tem obrigação. A obrigação de classificar já é certa. Mas é um jogo que o Atlético Mineiro tem a obrigação de vencer e convencer, pela questão do Brasiliense ter passado o jogo de Brasília para o Espírito Santo. Eu acho que o Atlético Mineiro vai repetir o placar do jogo de ida, 3-0 para o Atlético Mineiro. Bom, falamos da Série A, Série B, Copa do Brasil, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!